que falar de Páscoa? Falar de Páscoa é falar, sobretudo, de ressurreição. A palavra-chave da Páscoa de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada é ressurreição. Você comemora, se não comemora, pelo menos o feriado você tem, a sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia, mas o domingo de Páscoa, na verdade, é o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. Então, Páscoa é ressurreição. E, pensando nisso, eu escolhi o texto de Lucas, capítulo 24, para a gente conversar nessa noite. E pensar um pouco sobre ressurreição. Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se do lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando vocês ainda estavam com ele lá na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Até aí. A Páscoa é sobre ressurreição e a ressurreição é sobre o domingo. A ressurreição é sobre o domingo. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado. Por isso que a gente fala da paixão de Cristo e sexta-feira da paixão, porque na sexta-feira Jesus foi crucificado. E no domingo Jesus ressuscitou. E quando Jesus foi crucificado, junto com Jesus, morreram várias expectativas. Expectativas de homens e mulheres que seguiam a Jesus e esperavam de Jesus uma resposta diferente da que Jesus estava dando, estava disposto a dar e continuaria dando a eles. Para eles, a morte de Jesus significava o fim. Na sexta-feira, morreu não somente o Cristo, mas morreu com o Cristo expectativas, sonhos, projetos, esperanças. E quando morreu o Cristo, as palavras de Jesus pareceram cair no esquecimento. Porque quando no domingo as mulheres se achegam ao túmulo e ele está vazio, os 2 homens vestidos de branco, os 2 anjos que estavam ali, dizem o seguinte: vocês não lembram do que ele já havia dito sobre isso? Porque a morte tem esse poder de jogar as coisas no esquecimento.
A morte, você lembra dela até a missa de sétimo dia, no caso dos católicos. Ou você lembra dela em datas de comemoração de morte, se isso é para ser comemorado. Ou no dia de finados, no caso do Brasil, 2 de novembro. Mas fato é que a vida continua. E a morte joga as coisas, e você, e quem morreu, e tudo que morreu, no esquecimento. E nesse caso, o que foi esquecido foram as palavras de Jesus, em 3 dias. Vocês não se lembram do que ele já havia dito? E a verdade é que ainda quando a morte visita a nossa história, sim, porque a morte não é somente a morte, caixão, vela, flor, túmulo. A morte é esse processo degenerativo, esse processo de desvivificação que nos acompanha dia após dia. Isso é morte. Por exemplo, fisicamente falando, você está morrendo. Eu sei que é triste, né? Mas é a verdade. Tem um amigo meu que, toda vez que eu cumprimento ele, até hoje, falo, e aí, velho, como é que você está? Ele, estou morrendo, velho. Falo, que isso, cara, que desânimo. Ele, não, desde que eu nasci eu estou morrendo, um dia mais perto da morte. Apesar de ser uma visão ruim da vida, é uma verdade, né? Estamos morrendo. O processo degenerativo dá seus sinais, a morte tem seus sinais. Você pode ser crente o tanto que você quiser, orar o tanto que você quiser, jejuar o tanto que você quiser, que ruga chega. Cabelos brancos aparecem, para aqueles que têm cabelo ainda. A dor nas costas vem. E não adianta. Ah, mas isso é falta de exercício. É um pouco, mas se a idade chegar para quem tem exercício, vai ter dor também, amigo. Porque ninguém escapa dela. É a morte dando seus sinais e falando, estou chegando. Estou chegando. Porque nós somos seres finitos. E o que isso quer dizer de nós? Nós temos fim. Nós temos fim. E esses processos degenerativos fisicamente não se manifestam somente fisicamente, se manifestam nos mais diversos âmbitos da vida. As mortes dos nossos relacionamentos vão dando sinais. As mortes da nossa carreira vão dando sinais. Por isso que a discussão da Previdência é uma discussão muito séria. Eu nem vou dar posição aqui não, só estou falando. Isso não é para ser tratado assim de qualquer jeito. Porque tudo morre, a carreira morre também. A morte dá seus sinais, inclusive espiritualmente falando. A gente vai morrendo. E enquanto a gente está morrendo e a morte está dando os seus sinais, as coisas vão entrando para o esquecimento. Eu acho sombrio, porém interessante, porque às vezes tem isso, né? O sombrio pode ser interessante. Uma doença especificamente que se manifesta quase sempre na velhice, que é o mal de Alzheimer. A avó da minha esposa tem um Alzheimer já num grau até bem elevado. E ao mesmo tempo que é sombrio você pensar nessa degeneração, não somente da memória, mas do raciocínio e de tanta coisa, eu penso
Não sei se você já viu aquele filme Para Sempre Alice. Se não viu, eu recomendo. Mas no filme acontece uma raridade, que é o Alzheimer manifestar numa pessoa ainda muito nova. Uma mulher ali na casa dos seus 40 e poucos anos. E ela depende totalmente do seu intelecto. Ela depende totalmente do seu raciocínio, porque ela é professora universitária. Isso não é spoiler não, é o início do filme, tá? E eu fico pensando que se uma doença dessa me pega, eu não sou ninguém sem raciocínio, eu não tenho físico, magrelo. Sou feio. Não tenho dinheiro. Minha piada é ruim. Eu sou bem humorado, mas a piada é ruim, convenhamos. Todas as minhas habilidades e dons que Deus me deu estão ligados à minha parte intelectual. Não que eu seja inteligentíssimo, não sou esforçado. Mas o que eu gosto de fazer e o que eu rendo fazendo depende disso. Se uma doença me pega nisso, quem sou eu? E se eu não tomar cuidado, eu me deixo definir por isso. E eu fico vendo a avó da minha esposa, e é sombrio por causa disso. Você vê a pessoa se confundindo e ela sofrendo, porque ela não sabe que ela está doente, mas, aliás, ela não sabe o que ela esqueceu, porque obviamente ela esqueceu, mas ela sabe que não está normal. E ela sofre com esse processo e essa confusão. Mas é interessante, porque se quem está do lado ajuda a pessoa a passar por esse momento, e sabe, né, tem treinamentos para isso e tal, você torna uma nova construção de realidade para aquela pessoa. Para tornar esse momento mais, ou menos, na verdade, menos dolorido, menos sofrido. Aí fica até divertido, né? A pessoa até se diverte nisso tudo. Mas fato é que a morte está aí. E a morte tem nos perseguido em todas essas áreas, âmbitos cotidianos em que estamos, em que vivemos. A questão é que quando a gente chega no domingo da ressurreição, depois da morte, a gente ainda procura o corpo. A morte fez a gente esquecer das palavras de Jesus. Essas mulheres, o que aconteceu? Jesus morre na sexta, e Jesus, se ele fosse julgado como um criminoso comum, julgado ele foi como criminoso comum, mas se ele fosse tratado como criminoso comum depois da sua morte, o normal era deixar o cara lá apodrecendo na cruz. Você andava pela cidade, ou as cidades que o Império Romano tinha domínio sobre, e era normal você ver uma cruz e alguém pendurado nessa cruz, apodrecendo, com os corvos vindo comer a carne podre, porque aquilo servia de exemplo. Está vendo? Se você não seguir as leis de Roma, e é isso que acontece com você. Para falar do hype atual, se você viu Game of Thrones, tem isso numa temporada lá, numa cidade, eles colocam na cruz assim, um tanto de gente. Era daquele jeito ali que era também na Roma Antiga. Colocava em cruzes e ficava lá. Só que Jesus, ele morre na cruz, mas um homem chamado José de Arimateia doa o seu túmulo para que Jesus
seja enterrado nele e não seja tratado como qualquer criminoso. E Jesus vai para esse túmulo. E neste túmulo, Jesus passa a sua sexta-feira. Passa o sábado. E o que é o sábado para o judeu? O sábado para o judeu é o descanso. Mas que descanso? Descanso do quê? Do trabalho. Por quê? Porque ninguém trabalha no sábado? Não. Deus trabalha. Somente Deus trabalha no sábado. Ninguém pode. É o dia de Deus trabalhar. Por exemplo, se você for até hoje em Israel, em algum hotel, por exemplo, em Tel Aviv, por exemplo, você vai ver que nos hotéis, no sábado, o elevador ele para de andar em andar, ele é programado, pré-programado, para parar de andar e andar descendo e de andar e andar subindo. Se apertar ou não, ele vai parar. Por quê? Porque você não pode apertar o botão do elevador, porque senão você trabalhou. Ou para um judeu ortodoxo. E sábado não pode trabalhar. Então você não pode apertar para chamar, você espera chegar no seu andar, entra e não aperta para que andar você vai, porque ele vai parar lá, só espera. É sábado. Não trabalha. Por exemplo, na época de Jesus, existiam as discussões dos rabinos sobre o que era trabalho no sábado. Se você andar 1 milha é trabalho? Não, 2 milhas é. Mas e se andar 1 milha com 2 sacolas? Aí é trabalho. Aí o outro falava, não. Mas se você andar 2 milhas com 1 sacola, é trabalho. Então ficava a discussão, qual que era o limite do que era trabalho e o que não era. Mas o que era proibido? Trabalhar no sábado. Por exemplo, outra discussão que tinha. Teve um incêndio em casa, no sábado. O que eu posso pegar para levar para fora da casa e não ser trabalho na hora do incêndio? Nada. Não pode pegar nada. Você pode sair com a roupa do corpo. Mas e se eu tiver com 7 camisas? Se tiver no corpo, pode. Aí a mulher colocava as joias todas no corpo, pode. Não pode é carregar, aí não pode. Porque do corpo pode. Então criava-se uma interpretação do que era trabalho e do que não era trabalho. Mas fato é que sábado é o dia de não trabalhar. Mas no dia de não trabalhar, os caras esqueceram um negócio mais importante sobre isso. Que Deus sempre trabalha. Inclusive no sábado. Não dorme nem dormita o guarda de Israel, ele trabalha. E as mulheres então, passou a sexta, Jesus morto, túmulo de José de Arimateia. Passou o sábado, não pode ir lá visitar o corpo. Por quê? Porque é sábado. Não pode trabalhar, não pode carregar especiaria aromática, perfume, passar no corpo, é trabalho. Então o que a gente faz? Espera a primeira hora do domingo e vai. E por que tem que passar perfume, esse negócio todo? Porque era o ritual, ou a tradição judaica, de que você estava preparando o corpo para a morte, apesar de já ter morrido. Porque o que é a morte para o judeu? O espírito volta para Deus, e Jesus lá havia dito, em tuas mãos entrego o meu espírito, então eles tinham sacado o seguinte, o espírito voltou para Deus, e agora o corpo vai para a terra, mas não é qualquer corpo, esse corpo aqui é o corpo sagrado de Jesus. Então vamos tratar bem desse corpo.
Primeira hora do domingo, elas vão lá. Cadê o corpo? Vocês esqueceram das palavras de Jesus? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Essas mulheres, elas chegaram no domingo achando que ainda era sexta. Lógico que elas não confundiram o dia, não é isso? O que eu estou dizendo é que elas chegaram no domingo pensando que a mesma condição de sexta se encontrava no domingo. Que o mundo continuava do mesmo jeito. Depois, o mundo do domingo era o mesmo mundo da sexta. Só que elas esqueceram de uma coisa, de uma palavra muito importante de Jesus. E de um feito muito importante de Jesus. De que a morte de Jesus mudou o mundo. De que a morte de Jesus mudaria todas as coisas. E no momento em que Jesus morreu, o mundo já não era mais o mesmo, era outro mundo. As coisas já não eram mais as mesmas, eram outras coisas. Então não adianta você chegar no domingo e procurar o que era sexta, porque já não é mais. Já não está mais do mesmo jeito. E se elas perguntassem, o que teve entre a sexta e o domingo que mudou todas as coisas? Simples a resposta, teve sábado. E o que é sábado? Sábado é o dia em que a gente não faz nada, mas que Deus continua trabalhando. Sábado é o momento, é o estado em que a gente não tem o que fazer, mas Deus continua trabalhando. Porque para sair da morte e levar na ressurreição, não tem nada que você possa fazer para ressuscitar. Sair da morte para a vida, você não consegue com trabalho nenhum chegar nesse lugar do domingo. Sair da morte para a vida, é Deus que leva a gente. É Deus quem conduz a gente da morte para a vida. Somente Deus consegue fazer isso. Que bom, porque sábado Deus trabalha. No sábado, Deus está levando a gente da morte para a vida. No sábado, Deus está pegando aquilo que estava morto e está levando para a ressurreição. Só que qual que é o nosso problema? É que a gente esquece as palavras. E o que isso quer dizer? Que existem dois tipos de ser humano que esquecem essas palavras. O primeiro tipo de ser humano é o ser humano que vive a eterna sexta. Sextou para sempre. Sextou, partiu crucificação e fica ali. Que passa a sexta da morte, ao invés de vir o sábado, vem outra sexta da morte. Que passa a sexta da morte, ao invés de ter o descanso do sábado e aonde Deus trabalha, eu nasço amanhã de outra sexta. E vem mais morte, e mais morte, e mais morte. E vai acumulando morte, atrás de morte. Por que não se joga no sábado? Como que é isso? Quando a gente se recusa a morrer. A morte vem, mas você recusa a morrer. Você fala assim, não vou. Eu vou lutar para viver. Eu vou trabalhar para viver. Mas a vida, da morte para a vida, a gente não consegue fazer nada para chegar lá. É só Deus que leva a gente. Mas a gente começa essa luta impossível de realidades nossas que já morreram, ou que já estão com mortes decretadas, mas que a gente não admite de jeito nenhum, com medo de que não haja vida depois. E a gente se acha opotente de conseguir sair da morte para a vida. Eu vou dar um jeito, eu dou meus pulos, eu me viro, mas morrer não morro. Ah, morrer não...
A Bíblia Sagrada, o tempo todo, ela fala sobre o combate à morte como sendo um combate ao medo dela, não a fuga dela. Fugir da morte é medo da morte. Por exemplo, todo mundo lembra do trecho de Abraão com Isaac. Me entrega o Isaac. Aí Abraão levantou o punhal, Deus falou, para, que ele ia matar. Tem medo de morte aqui não. É para matar, a gente mata. É para morrer, a gente morre. O que tem que fazer? Se você for lá em Hebreus e ler a história de Abraão pela ótica do escritor de Hebreus, Hebreus capítulo 11, ele diz o seguinte, que pela fé, Abraão não temeu entregar Isaac em morte, porque sabia que se fosse necessário, Deus o ressuscitaria depois. A gente tem medo da morte, porque a gente tem medo, para a gente ainda a morte é o fim da vida. Só que para Deus a morte é o começo dela. E é isso que a gente não entende. Deus começa a agir e te levar para a vida é quando a morte chega. E quando você admite, morreu. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas assim, já estou crucificado com Cristo. O que ele está falando? Estou morto. Morri. Agora eu já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Acabou. Eu não tenho mais vida. Morri. Por isso que Jesus fala assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, o que é esse cara? O que não admite a morte. Sexta-feira, todo dia. Morre, mas não cansa de morrer. Por quê? Porque ele quer ganhar a vida. Aquele que quiser ganhar a vida, vai acontecer o quê? Vai perder a vida. Vai ficar morrendo na sexta. Mas aquele que admitir a morte, esse vai achar a vida. Porque é Deus que nos leva para ela. E a gente vai repetindo as sextas-feiras. Na parte prática, uma aplicação para você, para ficar mais claro. Meu casamento está mal, pastor. Está só mal mesmo? Ou está mal? Não, pastor, na verdade, meu casamento está morto. E aí? E aí que eu não quero deixar morrer. Mas você falou que está morto. O que está morto você não deixa morrer, já morreu. Você acabou de me falar, está morto. Mas se morrer, pastor, acabou. Não, necessariamente isso não é verdade. Porque depois da morte tem o sábado. O sábado é quando acontece a parte de Deus depois da morte. O sábado é o tempo de Deus depois da morte. E depois da morte tem o sábado. Pastor, fui demitido. E aí? Triste, cara. Como é que você está? Acabou minha vida. Glória a Deus. Que isso, pastor? Porque quando acaba a vida é que começa a vida com Cristo. Porque é aqui que está o sábado. O sábado começa quando a morte chega. Pastor, descobri um câncer. Poxa, como é que você está, irmão? Minha vida acabou. Já acabou? Antes? Não, glória a Deus, melhor ainda. Como assim, pastor? Está torcendo para eu morrer? Não. Estou torcendo para você estar morto.
Porque quando você entender que morreu, não esperar morrer para entender que morreu, é que o sábado começou. Gente que fica na sexta, sofrendo a sexta dia após dia. O luto da sexta eternamente. O sofrimento da sexta para sempre. Então, pastor, você está falando que se meu casamento morreu, eu tenho que divorciar? Não, eu estou dizendo que se o casamento morreu, esse casamento não vai existir mais. Ou você vai divorciar mesmo e não vai ter mais jeito, ou você pode até ficar com essa pessoa, mas vai ser outro casamento. Esse aqui não dá mais. Agora, para quem quer continuar com esse casamento, é gente que está teimando na sexta, porque não é nem outro casamento e nem divorciou. Então, é o mesmo casamento toda sexta. Mas tem outro tipo de pessoa que não entendeu o sábado. É o pessoal que chega no domingo achando que é sexta. Vai lá, entendeu a morte, morreu, acabou. Mas não passa pelo sábado. Chega no domingo, achando que as coisas continuam do mesmo jeito que estavam, e não estão. Cadê o corpo? Não tem corpo, amigo. Teve sábado já. Sábado já foi. Como assim? Não entendi. Conta a história do seu casamento, filho. Então, pastor, a gente se amava, era cúmplice, até que um dia o ciúme começou a imperar no meio de nós. O ciúme virou desconfiança, a desconfiança virou certeza. WhatsApp, redes sociais, amantes, novo amor, divórcio, casei de novo. Falei, então você saiu de um casamento para outro casamento e nesse processo aqui. Foi isso mesmo, pastor. Cadê o sábado aqui? Quando foi que você não fez nada e foi Deus que fez? Não teve sábado. Ah, então está no domingo já, mas não teve sábado. Ah, entendi. Você passou pelo sábado, mas voltou lá na sexta. Instituiu uma nova vida para viver a mesma coisa. Chamou de ressurreição o que não é ressurreição. Porque ressurreição não é, o sábado não é uma pausa que Deus dá para continuar o que estava na sexta. O sábado é um reinício. É um novo começo de outra coisa. Não é que vamos parar o que estava acontecendo na sexta e continuar no domingo. Não. O que estava acontecendo na sexta tinha um corpo no túmulo. No domingo não tem mais corpo. No sábado acontece alguma coisa. É um reinício. Pastor, lembra que eu falei que eu estava desempregado, não sei o quê? Lembro. Pastor, já estou ralando de novo. Glória a Deus, que bom. Mas resolveu o problema que te mandou embora? Não, pastor, está no mesmo jeito. Cadê o sábado? Não teve sábado? Não teve novo início isso aqui? Entrou na mesma semana de novo. Cadê o sábado? Pastor, tratei o câncer. Estou bem, curado, estou em remissão. Pô, glória a Deus, que bom. Está se cuidando? Depende, pastor. Parou com o cigarro? Não consigo, pastor. Cadê o sábado, amigo? O cigarro te deu câncer aqui, você vai continuar. Cadê a diferença? Isso não é ressurreição. Isso é repetição, isso é continuação.
Mas ressurreição não é, porque ressurreição é novo. E esses exemplos que eu estou dando são óbvios e são práticos. Mas isso vale para a nossa vida espiritual, ministerial, vale para a nossa vida relacional, familiar, vale para tudo. Porque de nada adianta você morrer e morrer todo dia sem ressuscitar. E achar que dá conta da vida. Não adianta. Mas também não adianta morrer e admitir que morreu. E na nova oportunidade que Deus te dá, porque é Deus que nos leva à ressurreição, na nova oportunidade que Deus te dá, fazer tudo do mesmo jeito da sexta. Porque aí é morte de novo. E ressurreição não é morte de novo. Isso é vivificação, mas não é ressurreição. É a diferença de Lázaro e Jesus. Lázaro foi uma vivificação. Por quê? Jesus ressuscitou Lázaro, sim. Só que Lázaro um dia morreu de novo. Jesus é o primeiro ressurreto dentre os mortos. Mesmo a Lázaro já tendo ressuscitado, o filho da viúva, Elias, quando ressuscitou lá o menino. Mesmo essas histórias todas, mas por que Jesus é o primeiro que ressuscitou? Porque ressuscitou para não morrer mais. Ressuscitou para não ser mais sexta-feira de novo. Ressuscitou para ser domingo. Para ser Páscoa. Para ser ressurreição. Para ser boa nova. Para ser evangelho. Sabe qual que é o problema da nossa teologia da ressurreição? Ela é uma teologia sim da nova oportunidade, como tem que ser. Mas é uma teologia da nova oportunidade com o mesmo processo. Não vai dar em nada, amigo. O sábado é o segredo. O sábado é o lugar onde a gente não faz nada e Deus faz tudo. E o que isso quer dizer? No sábado é eu me deixar ser transformado por Deus. O sábado é eu deixar que Deus transforme em mim o que não vai permitir que a sexta-feira aconteça de novo. Para que Deus modifique em mim e mude em mim o que mudou o mundo. Porque se não mudar em mim, eu chego no domingo, o corpo não está lá, mas eu também não lembro de nada. O mundo mudou depois da morte de Jesus. Mas aquelas mulheres ainda não tinham mudado. Então elas vão procurar corpo. O mundo mudou depois da morte de Jesus, mas os discípulos não acreditaram na ressurreição porque não tinham mudado. Não adianta o poder da ressurreição estar presente no mundo, e está, se ele não estiver agindo em nós. Mas para ele agir em nós tem que ter sábado. Tem que deixar Deus fazer, porque é só Ele que nos leva para a ressurreição. Você não se leva para lá. Mas quando Deus fizer, tem que admitir também um novo jeito de viver. Uma nova forma de perceber. Um novo jeito de falar. Uma nova forma de tratar. Um novo jeito de cuidar. Uma nova forma de sorrir. Por isso, que se seu casamento morreu na sexta, deixa morrer. Vai para o sábado. Tenha um tempo de sábado mesmo. Um tempo para ouvir Deus. Um tempo para deixar Deus trabalhar os corações, o perdão. Às vezes é necessário dar uma afastada e falar assim: Deus trabalha perdão em mim, trabalha nele, trabalha nela. Sábado, Deus trabalha, Senhor. E depois do sábado, quando voltar ao casamento, não é mais o mesmo, é outro casamento. Com a mesma, aliás, nem com a mesma pessoa, com outra pessoa, mas com o mesmo sujeito, com a mesma sujeita. Porque aqui no sábado tudo é modificado, tudo é novo. O testemunho da cura do câncer é bonito, gente. Eu já falei isso aqui. O testemunho da cura do câncer é lindo. Mas mais bonito ainda é o testemunho da cura da pessoa, mesmo se ela continuar com o câncer.
Se ela for curada do câncer e ser curada como pessoa, melhor ainda, graças a Deus. Mas o testemunho bonito é a novidade da pessoa, é a ressurreição da pessoa, onde tudo é novo. E quando as pessoas falam, câncer, você está com câncer, você está morto. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Eu estou vivo, amigo, eu estou na ressurreição. Deixa eu te falar uma coisa, morrer para mim é lucro. Você não entendeu ainda, morrer para mim é lucro, eu não tenho medo da morte não. E eu não tenho medo da morte, não é só do caixão e da vela, eu não tenho medo dos fins que a vida me vem tentando colocar sobre mim e acha que vai me vencer. Eu não tenho medo de desemprego não, brother. Eu não estou falando é o Zé Renato, não, o Zé Renato tem. Mas o que a gente deve ser, o que a gente tem que lutar para ser. E o Zé Renato, apesar de não ter, o Zé Renato tenta se lembrar todo dia que não é para ter. Porque o poder da ressurreição está agindo no mundo. O que falta ao Zé Renato, sabe o que é? Se lançar no sábado e deixar cair. Falar assim, sábado, tá. Só que quando você cai, você não cai. Deus te pega e te levanta. Deus te pega e te põe na mão dele e fala, agora deixa comigo que eu trabalho. Deixa eu fazer agora, Zé Renato. Agora eu vou te levar lá para a ressurreição. Por isso o meu convite nessa Páscoa, o meu convite nesse abril de Páscoa, é para que você não seja alguém da cesta, que fica vendo morte após morte e acha que consegue ganhar a vida sozinho. Não dá. Você não se leva para a vida, só Deus te leva para lá. Mas você que é do domingo, domingão, domingueiro, domingo, mas que insiste em não passar pelo sábado e repetir processos, repetir a vida do mesmo jeito, repetir os mesmos erros, repetir as mesmas formas. Calma lá, volta que tem sábado. Eu gostaria de orar. E eu vou orar para você cair essa noite. Pentecostal, pastor? Não, eu ainda não estou lá. Mas eu vou orar para você cair. Cair na mão de Deus. Cair no sábado. No lugar aonde você não faz, quem faz é Ele. Mas Ele faz. Não passar pelo sábado como se nada tivesse acontecido. Domingueiro, isso não. Mas também não ficar na sexta sem deixar Ele fazer. Também não. Se deixar cair na presença de Deus. Se deixar cair na autoridade de Deus. Se deixar cair no poder de Deus. Se deixar cair na voz de Deus. Se deixar cair na orientação de Deus. Se deixar cair na ação de Deus. E falar, Deus, morri. Morri. Minha carreira acabou aqui. Morri. Mas eu estou caindo na tua presença. Deus, morri. Meu casamento acabou aqui, mas eu estou caindo na tua presença. Deus, morri. Minha vida espiritual está acabando aqui, mas eu estou caindo na tua presença. Eu estou caindo no sábado. No lugar onde Deus trabalha. No lugar onde eu não posso fazer mais nada, mas Deus pode fazer tudo. E eu confio que no domingo, quando alguém vier procurar, cadê o corpo? Eu vou responder, por que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive, porque eu vivo com o Senhor e já não vivo mais eu. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar.